Governador, a questão das eleições diretas é quase que vox populi neste momento. Ao mesmo tempo, governadores do PDS estão se aproximando dessa proposta. Políticos do PDS se aproximam dessa proposta. Setores empresariais, há vozes importantes colocando essa questão. Na área sindical, a mesma coisa. A classe política como um todo, os setores intelectuais, os setores da cultura desse país. Há realmente o que se chama o consenso da sociedade a respeito das eleições diretas. A questão talvez não seja, portanto, se vai ou não vai ter uma opinião pública a favor dessas eleições, mas a questão talvez seja de como se chegam a essas eleições. Como chegar a essas eleições? Qual a mecânica, qual o processo, qual a manobra ou as manobras necessárias, as evoluções necessárias para chegar às eleições diretas? Essa seria uma questão. E a segunda questão seria que tipo de diretas? Diretas dentro do modelo alemão, dentro do modelo britânico, dentro do modelo americano, dentro do modelo francês, dentro do modelo brasileiro? E realmente no quadro de que tipo de diretas, nós poderíamos pensar neste momento também a questão de haverá uma transição, haverá um mandato tampão? Suas perguntas são muito complexas. Vamos começar pela primeira. Nós estamos vivendo no Brasil que tem sido comum na nossa história. Quer dizer, as nossas elites estão sempre muito aquém do povo e do sentimento nacional. A opinião pública, o povo e a nação é toda por eleições diretas. Há um grupo de elite política que se opõe às eleições diretas. Isso tem sido realmente uma constante na história do Brasil. As elites no Brasil sempre retardaram muito o processo de evolução social e política do nosso país. No momento, a despeito do quadro que o Dreyfus traça, da unanimidade quase que maciça em torno das eleições diretas, há grupos parlamentares fortes que se opõem às eleições diretas. Não se sabe ainda qual é a força desse grupo, se ele tem ou não tem condições para impedir a constituição daquele quórum de 2/3. Se tem, dificilmente nós vamos conseguir a implantação das eleições diretas. Agora, se ele não tem força suficiente para impedir a composição deste quórum, eu não tenho nenhuma dúvida que as eleições diretas virão, a menos que esse grupo do PDS consiga uma posição tão vigorosa dentro do seu partido, que através do Instituto do Fechamento de Questão, impeça que aqueles PDCistas favoráveis à eleição direta se manifestem livremente, que eles tenham que renunciar às suas convicções para se submeterem à decisão do partido como um todo, como uma entidade, como um conjunto de organização. Mas a sua opinião é que esse grupo consegue ou não consegue? O senhor acha que o que dizem é que o grupo mais forte dentro do Congresso é o grupo de parlamentares que elegeria, se o colégio eleitoral fosse hoje, Paulo Salim Maluf para a presidência da República? Que esse grupo ficou fortalecido com a presença agora de Moacir Dalla? O que o senhor acha? Esse grupo tem força ou não tem força? Eu não tenho, assim, dentro do PSD, como PDS, como avaliar a posição dos adversários das eleições diretas. Posso lhe assegurar que não é um grupo pequeno, porque todos aqueles que raciocinam partidariamente colocam logo o problema em termos imediatistas. Se nós temos a certeza de vencer as eleições através do pleito indireto, através de um colégio eleitoral que nós já organizamos, por que motivo nós devemos abrir mão e renunciar a uma posição que nos favorece? É o raciocínio que eu chamaria do fisiologismo político. Aí ele coloca-se o partido acima do povo, o partido acima da nação, o partido acima das próprias instituições democráticas. E eu confesso honestamente que não posso avaliar a expressão desse contingente como número para possibilitar ou impedir a reforma constitucional. Governador, estatisticamente, a oposição precisa apenas de 80 votos de deputados do PDS e de 22 votos de senadores do PDS para, com os seus votos, completar aqueles 2/3 necessários para a aprovação da emenda às eleições diretas. O senhor acha que dá para conseguir, dos 235 deputados do PDS, 80 a favor da eleição direta? Eu acho mais fácil alcançar o quórum de que crescemos na Câmara do que no Senado, apesar do quórum ser mais baixo. O Senado é uma casa mais partidária, é uma casa mais conservadora, é uma casa mais apegada realmente à rotina do que uma casa que esteja fascinada pelas inovações.
Então, voltando às questões que o Dreyfus colocou para o senhor, existiria um outro caminho, um mandato tampão, por exemplo? Bem, o Dreyfus colocou, em primeiro lugar, se nós devemos ir ou não para as eleições diretas e que tipo de eleição direta. Bem, eu acho que esse problema de escolher o tipo de eleição é secundário. O importante é que haja eleições diretas, que elas sejam autênticas, representativas, honestas e autenticamente expressivas da vontade e da consciência popular. E isso no Brasil nós evoluímos muito. São muito poucas as áreas do território nacional em que as eleições são manipuladas, em que as eleições sofrem a influência de forças estranhas comprometedoras da sua veracidade. As eleições no Brasil têm sido realmente verdadeiras, exatas. São poucos os casos em que se aponta um ou outro caso de fraude ou de falseamento do pleito. O importante é que haja eleição direta e que se faça de acordo com a tradição das eleições brasileiras para os pleitos majoritários. A segunda pergunta é que se falhar a eleição direta, se eu entendi bem, qual seria a solução? Aí não restará alternativa, é a observância da Constituição, que estabelece o sistema do colégio eleitoral. Eu considero altamente negativo, porque ele representa a impugnação total de toda a consciência democrática brasileira. As eleições indiretas, em tese, são democráticas, porque podemos alcançar realmente a legitimidade do poder através de eleições indiretas, desde que autênticas e desde que legítimas. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o que se chama eleição indireta não é nem indireta nem eleição. O que diz aqui com o nome de eleição indireta é um colégio eleitoral adrede preparado, escolhido de maneira a mais esdrúxula possível. Participam do colégio eleitoral os estados com o mesmo peso. São Paulo indica 6 representantes, Roraima indica 6 representantes, Minas indica 6 representantes, o Acre indica 6 representantes, e assim por diante. O Rio Grande do Sul é equiparado a Sergipe. E então a expressão democrática, que é a expressão da maioria, já começa falseada através desse expediente com o qual se procura compor o colégio eleitoral. A gente volta a conversar daqui a um minutinho depois dos comerciais. Uma até já.